Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, né? Daqui a pouco, como vocês sabem, Roda da Fofoca, com o Vladimir Alves do site Buchiche e também com o jornalista Felipe Campos. Mas vamos para a nossa primeira página de hoje, que ainda tem a ver com esse caso que dominou, vem dominando as manchetes, não é? Isso desde o carnaval, talvez até um pouco antes, que é a história do Vitor, da dupla Vitor e Léo. Acho que agora, se não for o penúltimo capítulo, pode ser o último dessa história, mas é uma coisa que ainda levanta mais suspeitas. Quando se pensa que tudo vai ficar definitivamente esclarecido e que a dupla vai poder continuar aí a carreira sem estar cercada de boatos, de zum, de suspeitas, a coisa fica bem diferente. Ontem nós encerramos o nosso programa aqui falando que a polícia tinha, não é, convocado aí, intimado a mãe do Vitor a depor, o próprio Vitor a depor e uma irmã dele também na Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte. A data ainda não está confirmada, mas deve acontecer nos próximos dias esses depoimentos. Não se sabe se todos ao mesmo tempo, se vão ao mesmo tempo para a delegacia, ou se vai num dia um, outro dia o outro, ou cada um num horário, num determinado dia. Nada disso foi passado exatamente para impedir o assédio da imprensa. Deve ser uma coisa para lá de discreta, mas tanto o cantor quanto a sua mãe e a sua irmã estão intimados a depor, o que mostra que a situação não é tão simples assim, que a partir do momento que a Poliana foi para a delegacia e fez a queixa e foi aberto, não é, uma investigação em cima desse caso, não é simplesmente a mulher chegar e falar, não foi bem assim, não quero mais, nada disso aconteceu, que as coisas param, não param, ainda mais quando é a Delegacia da Mulher e ela está enquadrada na Lei Maria da Penha, porque aí mesmo que a mulher desista, a investigação vai continuar, porque sabe-se que existem muitos casos em que as mulheres voltam atrás por pressão, não por livre e espontânea vontade, né? Então a situação é assim, é radical, a investigação não volta atrás, a denunciante pode até voltar. Enfim, o que chama mais a atenção, pelo menos para mim o que chamou mais a atenção, ao invés dessa intimação de ontem do cantor, da mãe e da irmã, foi a notícia de que o laudo do exame de corpo de delito ficou pronto. Não é? Lembra que a Poliana falou, não, ela emitiu aquela carta logo depois que ele foi rifado do The Voice Kids, não, nunca me machucou, nem nunca me machucaria, não é bem isso. Apesar de todo o cerco da imprensa, eu e o bebê estamos passando bem, como se ela fosse a vítima e não é a parte que provocou tudo isso. Aí o que acontece? Veio, né, ela disse assim, eu vou fazer o exame de corpo de delito para provar que eu não fui agredida. Foi lá e fez. Só que agora ela não quer que o exame de corpo de delito, que o laudo que saiu seja divulgado. Ora bola, gente, pensa aqui, vamos raciocinar. Se o exame de corpo de delito seria o ponto final dessa história, se fosse constatado que ela não tem um arranhão, um hematoma, nenhuma marca, nenhum ferimento, nenhum trauma, absolutamente nada, não era esse exame, esse laudo que teria que ser exposto para o Brasil inteiro, né, para neutralizar a queixa que ela deu lá na delegacia? Não seria esse o ponto final da história? O caminho não ia se abrir para o Vitor novamente? O pessoal não ia esquecer de vez tudo isso? Claro que sim. Esse era o ponto fundamental. Se é uma prova contundente de que a agressão não existiu, isso é o que todo mundo quer mostrar. Não seria assim a situação? Mas não. Então, se o laudo é uma prova de que a agressão não existiu, por que é que ela está pedindo que ele não seja divulgado? Não é? E parece que está no direito dela, porque até agora o laudo realmente não foi divulgado. E aí o que acontece? O resultado é exatamente o oposto, porque fica todo mundo com a certeza, ou a quase certeza, de que realmente o laudo comprova que algum tipo de agressão existiu, porque senão não haveria necessidade desse tipo de pedido, não é? Às autoridades, e foi exatamente o que aconteceu, ou por parte dela, ou porque pediram para ela pedir exatamente isso para a polícia, não é? Algum tipo de pressão nesse sentido pode ter acontecido, porque o ideal aí para todos os envolvidos seria esse laudo saiu, tá aqui, ó, tá aqui, não houve agressão, nenhuma marca, nenhum ferimento, nenhum hematoma, absolutamente nada no corpo da Poliana, não houve pontapé, não houve soco, não houve
houve contato físico, não é? Que fosse de agressividade, não houve. E isso não acontece. Sai o laudo, que era o que os fãs estavam esperando, que o público todo, até quem não é fã, mas acompanha a história, é totalmente contra esses casos de agressão contra a mulher, quer saber no que vai dar nisso, quer saber se vai ter punição, se não vai ter punição, se vai ter transparência, se todo mundo vai poder saber começo, meio e fim desse caso que tomou conta dos jornais. Não, sai o laudo, falou, oh, poxa, foi rápido, que legal, então agora eles vão revelar a verdade. Nada disso, continua o ponto de interrogação. E me desculpe, com esse tipo de atitude, a gente se dá o direito de acreditar que de fato esse laudo traz alguma coisa em termos de agressividade ou de agressão, porque senão não teria motivos para não ser exibido. Então fica mais feio ainda, porque vai contra todos os desmentidos. Não, eu não fiz, eu não agredi. Ela dizendo não me machucou, jamais me machucaria. E o laudo, na hora que ele sai, não é mostrado? Não seria a grande prova? E aí fica essa coisa andando em círculos, que como eu já disse de uma outra vez, a gente nunca vai saber essa história. Agora, não saber com todos os detalhes é uma coisa. Agora, não subestimem a nossa inteligência, não é? Porque deduzir a gente pode, claro, não ser com 100% de nitidez de toda a história, mas você pega um caminho aí que é exatamente o caminho da agressão, não tem outra coisa. Pode ser que não tenha sido agressão no nível em que a Poliana disse, pode ser que ela tivesse movida por algum ressentimento, sentimento de vingança, raiva de ter sido agredida e possa ter aumentado ainda mais. Pode, só que diante da lei não existe graduação. Foi um tapinha, foi um soco, foi um empurrão, foi um chute, derrubou no chão, quis estrangular, não existe. Encostou o dedo, é agressão contra a mulher. Então, puxa vida, a gente, né, tem que pensar por aí. O próprio artista, os próprios envolvidos na história não estão dando outra alternativa. Achei muito estranho. Muito esquisita essa história. Vamos ver se com o depoimento dele, da mãe, da irmã, alguma coisa possa vir, mas também não acredito. E eu acho que isso vai ser encerrado dessa maneira mesmo. Não se sabe, não há transparência, houve uma denúncia, voltou-se atrás, o resto é mistério e o laudo eles esconderam. É essa história que a gente pode contar desses dias que se seguiram aí, a denúncia que a Poliana fez contra o cantor, contra o Vitor. Não é o caminho legal, gente. Não estou falando legal de lei, estou falando não é o bom caminho. Não é a melhor saída para quem tem uma carreira de sucesso, para quem é um homem muito admirado pelo público feminino, não é? Por todos aqueles que querem que as pessoas sejam civilizadas mesmo nos seus relacionamentos. Não acho que seja por aí. Acho que está faltando um gerenciador de crise nessa situação e acho que está faltando uma orientação mais efetiva para o Vitor na maneira de conduzir essa história, porque ela é grave, né? Se ela for mentira, ela é grave porque ela surgiu como agressão. Se ela for verdade, é grave também porque é a agressão e tem que se pagar por esse tipo de coisa. Então como é que fica? Querendo fazer como avestruz, enfiar a cabeça no buraco, deixar tudo por isso mesmo, o público esquece? Não esquece, a imagem que fica é a do agressor. Isso que é triste. O laudo seria, sabe, a absolvição. Olha, ele não fez mesmo, ele está dizendo a verdade para o público. E aí ele fica com uma imagem intacta, não é? Foi só um arranhão, passa, as fãs vão respirar aliviadas, mas se esconde o laudo. Aí não dá. Mãe de Vitor Chaves recebeu em mãos as intimações dela e dos filhos no caso da suposta agressão à nora. É da revista Quem Online, a notícia que chega agora é a seguinte, olha. A Delegacia da Mulher de Belo Horizonte intimou o cantor Vitor Chaves, a mãe dele, Marise, e a irmã Paula, a prestarem depoimento no caso da suposta agressão sofrida pela mulher dele, Poliana Bagatini, que está grávida do segundo filho do casal. Ele já tem uma menininha. Vem um menininho aí que pelo jeito vai receber o nome de João, foi o que o próprio Vitor disse para o Fantástico. De acordo com a mãe de Vitor, de acordo com informações da polícia, os documentos foram entregues em mãos à mãe de Vitor na casa dela, na capital mineira.
Primeira, não é obrigatório que cada um dos intimados receba a notificação em mãos, informou a polícia. Basta alguém receber no endereço que consta no boletim de ocorrência, nesse caso, a casa de Marisa Charles. As datas dos depoimentos não foram divulgadas, eu falei isso aqui para vocês, não é, pela polícia, e podem ser alteradas de acordo com a disponibilidade dos depoentes. Em caso de qualquer impedimento em uma das datas, e o Vitor está com a agenda cheia, a gente mostrou aqui para vocês a agenda de Vitor e Léo nesse mês de março, né? Então é assim, no caso de impedimento em uma das datas, Vitor, sua mãe e irmã podem entrar em acordo com a polícia para decidirem novas datas. A assessoria de imprensa de Vitor afirmou que a polícia já entrou em contato com o advogado do cantor e que Vitor se colocou à disposição para esclarecer os fatos. A assessoria disse ainda que Vitor está em férias e não soube dizer se ele e a mulher continuam morando juntos. Ah, faça-me o favor, né? Já se sabe que não. Vitor, a mãe e a irmã serão interrogados sobre a acusação de agressão feita por Poliana contra o marido e também sobre a queixa prestada por Marisa contra a nora. Segundo a polícia, o caso é um só. A agenda de trabalho da dupla Vitor e Léo está mantida após as férias da dupla e o próximo show aberto ao público será realizado em Laranjeiras do Sul, Paraná, no dia 11 de março. No dia anterior, os cantores se apresentam em um evento corporativo, como a gente mostrou aqui para vocês. Então é isso, gente. Olha, vão continuar se apresentando, né? Tipo vida que segue. O caso continua correndo aí, a investigação ainda por parte da polícia e o laudo não vai ser divulgado a pedido da própria mulher, ou não sei ainda se continua sendo a mulher do Vitor, mas é a mãe dos filhos dele. Então é nesse ponto que a gente vai parar agora, lamentando muito que assim seja. Volto a repetir, se o laudo saiu, o laudo que fosse divulgado. Se não está sendo divulgado é porque algum traço de agressão houve, alguma coisa ali foi constatada. E eu acho isso extremamente negativo para o cantor. Essa situação teria que ter sido abordada de uma outra maneira desde o começo, mas não, né? Então aí, cada escolha tem uma consequência, tem um preço e é o que a gente vai ver, o tempo é que vai dizer, mas é muito lamentável que assim seja, na verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês que a gente também comentou aqui, que foi o papelão que a Rede Globo de televisão fez no canal com a transmissão do Carnaval da Grande Rio, quando a estrela, o enredo, era Ivete Sangalo. Depois da Ivete Sangalo, a estrela maior da escola era a Xuxa no desfile, por ser inclusive não só um grande nome, o maior nome a desfilar entre os convidados da escola, mas por ser também a maior amiga da Ivete Sangalo, e mostraram a Xuxa por problemas profissionais que a gente sabe por apenas 9 segundos. 9 segundos que foram suficientes para a Xuxa perceber o que estava acontecendo de cima do carro alegórico e para ficar profundamente magoada. Tanto que ela, que é colunista da revista Contigo, escreveu para a própria revista Contigo, e a gente vai mostrar aqui para vocês o desabafo dela em relação a tudo isso. Tem um detalhe que eu quero acrescentar no final, mas vamos ler juntos para vocês entenderem. E mesmo assim, olha que ela manteve o jogo de cintura, continuou sorrindo, cantando, brincando, apesar de estar magoada, como ela mesmo disse, com o que aconteceu na transmissão da sua antiga casa por 29 anos, quase 30 anos, a Rede Globo de televisão. Então tá escrito isso aqui, olha aqui, ó. Minha mãe sempre amou carnaval. No Sul, ela fazia à mão lindas fantasias para mim e para os meus irmãos. Sempre vencíamos os concursos e nos premiavam com os brinquedos caros da moda, como a boneca Suzy, que não podíamos comprar. A minha mãe usava a imaginação e produzia cada coisa linda de se ver. Ou seja, essa época de folia era uma data muito importante para minha Aldinha. Pela TV, ela assistia aos desfiles de todas as escolas de samba e podia até ser comentarista do carnaval. Aliás, por isso atualmente não curto mais essa festa, pois é uma data para ela, só dela. Hoje, a minha mãe não interage mais com o nosso mundo. Raramente nos olha e nos vê, acho. Porém, mesmo não estando em clima para festa, meu pai está internado há 1 mês e por erros médicos continua ruim, mas essa é uma outra história. Eu resolvi desfilar. E então, durante a minha passagem pela Marquês de Sapucaí, vivi uma situação que, se a minha mãe ou a maioria do público que assiste ao desfile em casa fosse comentarista, poderia narrar
como um ato muito feio. Sim, eu sabia que a minha ex-casa, claro que ela está falando da Globo, não falaria bem ou mal de mim ao atravessar a avenida, mas vê-los baixar as câmeras enquanto eu passava me deixou muito mal. É como se visse 29 anos de parceria enterrados, sepultados. Estranho, né? Se hoje sou quem sou, foi a minha ex-casa que ajudou a construir. Bem, eu deixo aqui o meu registro. Eu sou grata por tudo que aprendi lá, mas não quero aprender isso. É simplesmente pequeno. Pronto, desabafei. E falando do desfile da Grande Rio e da homenagem a Ivete, como ela deve estar feliz por ver toda a comunidade de uma escola enorme cantando a sua história. Eu, por ser ou me considerar sua amiga, fiquei tão orgulhosa que esqueci dos meus problemas. Só pensei que ela merecia tudo isso e muito mais. Parabéns, Veveta. Acho que se eu tivesse ficado em casa, me sentiria mal por não fazer parte dessa festa que foi um marco para você. Ivete, te amo e espero que guarde tudo o que viveu nesse dia para sempre no coração. Assinado Xuxa Meneghel. Tem um detalhe, vai ter, claro, o desfile das campeãs, né? A Grande Rio vai participar com o enredo da Ivete, mas a Xuxa dessa vez não estará presente porque ela está em Nova York curtindo lá a filha, não tem como se deslocar para o Brasil para fazer uma nova participação. Eu cá com os meus botões desconfio que ela não faria novamente, justamente pelo risco de novo a Globo poder transmitir e de novo ela ser tratada da maneira como ela foi. Só tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, e eu disse tudo isso para vocês, eu achei um absurdo o que a Globo fez, tem que ser profissional, não importa se estava na emissora, se saiu da emissora, para onde foi, importa o que ela significa na história da televisão brasileira e que ela fosse tratada como tal, né? Precisava ter ali uma apresentação digna, decente da artista que a Xuxa é e do que ela representa até hoje, independente de qualquer outra coisa. Mas tem um senão nessa história que eu acho que vale mencionar. Talvez a Globo tivesse tido um comportamento um pouco menos feio se a Xuxa também não tivesse tido um comportamento ou tivesse tido um comportamento menos feio quando ela estreou na Record, porque vocês lembram que ela só detonava a Globo. Era indireta em cima de indireta, né? Era aquela coisa, no dia da estreia, meu Deus, sobrou para a Globo o tempo todo. E das outras vezes que ela entrava no ar também. Então, claro, ela tinha todos os motivos do mundo para não tratar a Globo com carinho, porque ela não foi tratada lá nos últimos tempos em que ela ficou simplesmente encostada como móveis e utensílios da casa. Tá? Dá para entender, mas que não foi legal, não foi legal. E eu lembro que na época eu falava isso aqui também, não é coisa profissional, esquece, vida que segue, vira a página, já tá com um novo espaço, vamos em frente. Talvez isso tenha, no fundo, essa atitude da Globo também como um troco ao que ela fez quando saiu de lá e estreou na Rede Record de televisão. Talvez, mas não justifica, porque se realmente a Globo se ressentiu de tudo o que a Xuxa disse da emissora quando foi contratada pela Rede Record de televisão, não poderia ter descido na mesma vibe, né? Então, se uma não foi profissional, se um lado não foi profissional, o outro poderia ter sido, né? É obrigação, gente. Não está fazendo favor, não, né? Todas as grandes atrações dos desfiles, todos os grandes convidados, eles são dignamente focalizados. E o que eles fizeram com a Xuxa, claro que foi revanche, claro que foi uma reação negativa, ou a saída dela, ou os comentários depois da saída, isso não poderia ter acontecido. E eu fiquei imaginando a cena mesmo, ela em cima do carro alegórico, a multidão aplaudindo, ela feliz da vida e de repente vendo os antigos companheiros baixando as câmeras e não a focalizando. É de lascar realmente, né? É uma situação extremamente constrangedora, muito feia, de verdade. Então, entendo o lado da Xuxa, mas achei importante fazer esse adendo, esse parêntesezinho de que ela também fez umas coisas feiosas quando ela saiu da Globo e foi para a Rede Record, mas não justifica a atitude da Poderosa, de jeito nenhum. E vamos, aliás, olha, tá aqui na Contigo, tem 2 páginas, né, de Xuxa, e ela foi destaque internacional, inclusive o boicote da Globo, a Xuxa também foi destaque internacional.
A própria irmã da Xuxa mandou para ela uma reportagem da TV Argentina mostrando a Xuxa em cima do carro alegórico, a tratando ainda como rainha, aquela coisa toda. Ela ficou muito emocionada, ela também postou no Instagram dela e muitos outros países também repercutiram, porque ela é muito conhecida lá fora. Enfim, boa tarde, Felipe Campos. Boa tarde, tudo bem, Sônia querido? Abrão, boa tarde. Ordem, boa tarde para vocês. Que bom, né? Fechando a gira. Fechando a gira, Vladimir. Boa tarde, Sônia. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde Bom, a todos. Opinião de vocês dois, rapidinho, desses dois assuntos. O laudo não divulgado do Vitor, né? E seria a prova fundamental contra ele. E esse texto bonito da Xuxa falando da mágoa e da sensação dela de ver os colegas a rejeitando ou sendo proibidos de mostrar. Essa questão do Vitor chama a atenção de não querer divulgar o laudo, né, de porque corpo de delito. De prova, certo? Porque se não aconteceu nada, se ele vai pagar de bom moço, se não houve agressão, no laudo não vai constar absolutamente nada. É um direito que ela tem resguardado de não querer divulgar. Ponto. Mas é pior para ele. Mas fica a dúvida, não é? Claro. E agora tem mais uma questão. O Vitor apagou todas as fotos da Poliana do Instagram dele, né? Ou seja, é algo que ele quer esquecer, como aconteceu com o William Bonner e Fátima Bernardes quando se separaram também, de não ter mais esse contato através das redes sociais. É uma coisa complicada, mas que fica pior por querer esconder. Na questão da Xuxa, você falou muito bem. Existe a questão da Xuxa e da emissora. Só que assim, a Xuxa é pessoa física, então tem aquela mágoa de ex-contratada, de ex-funcionária, foi lá, falou, a gente perdoa. Ela estava num momento difícil. Agora, a questão jurídica de uma emissora, de um grupo, boicotar um ex-funcionário por conta de, sabe, uma coisa pequena, né? Uma picuinha, de não focalizá-la. A gente viu lá 9 segundos, mas o nome dela, desses 9, foram só 2. Porque o resto foi para justificar. Não, olha, Xuxa, que está no carro falando da nave da Ivete Sangalo. Ou seja, não teve nenhuma referência, uma falta de respeito com a profissional, que é a maior... Com o público, né? Todo mundo, né? Queria ver, a grande atração. O negócio ficou feio no mundo todo, foi parar na imprensa internacional e ficou uma coisa deselegante. Poderia ter falado, olha, essa é a Xuxa, apresentadora, está aí homenageando Ivete Sangalo, grande amiga. Não custa falar. Não custa, ficou feio. E ela não... Eu acho até que ela iria participar agora do desfile. Eu também acho que a Nova York caiu do céu. Porque ia ficar outro... Pela Ivete Sangalo ela iria. Sim. Mas ficou muito feia essa história. Ela não quer passar por isso. Não dá, né? Coisa deselegante, uma coisa chata assim. Realmente ficou devendo. Eles poderiam corrigir e tentar se explicar ou emitir uma nota, porque está devendo aí uma satisfação para o público e para a imprensa também. Eu acho que o compromisso é com o público. Se o público quer ver, não interessa o que houve por trás, lá atrás, não interessa. Mas, enfim, já fizeram a coisa feia, né? Felipe Campos. Bom, vamos lá. A questão do Vitor, eu cheguei na seguinte conclusão. Eu acho que fecharam a história e falaram assim, olha, meu amor, se isso crescer, vai acabar nossa carreira, vai acabar dinheiro, vai acabar tudo, não vai ter pensão para filho, não vai ter nada. Então é melhor a gente voltar atrás e pronto, fica quieta na sua e tudo em ordem, entendeu? Porque senão a gente vai perder nossa carreira, você não vai ter mais a vida boa que você tem. E enfim, então vamos fazer o seguinte, vamos fingir que nada aconteceu. Eu preciso da Rede Globo de televisão para continuar fazendo as minhas participações, enfim. Agora, eu acho isso uma grande bobagem, até porque esse caso já está mais do que claro que houve sim alguma coisa. Então, assim, a mesma coisa que pegasse e esfregasse, assim, alguma coisa. Olha, seus trouxas, não aconteceu nada, foi tudo uma brincadeira, ela tropeçou, né? Ela estava andando na sala, ela tropeçou, ela caiu. Bateu a cara na porta, ela caiu, bateu a cara na porta. Tentei segurar, mas não deu, caí em cima dela. Aquelas coisas, né, que a gente já sabe como que funciona. Mas, enfim, eu acho que isso aí reflete aos dois, né? E cabe à imprensa depois também não dar muita vazão a caso isso aconteça novamente com o casal, porque se aconteceu dessa forma, me desculpa, qual é a credibilidade que vai ter isso depois? Não é verdade? Então, paciência, agora eles que se resolvam. Agora, na questão da Xuxa, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Como você mesma disse. Ela quando foi para a Rede Record de televisão, ela começou realmente com os ataques à Globo,
Mas assim, a Globo é a Rede Globo, né? Ela saiu de lá muito chateada, como ela ficou muito tempo... enfim, eles ficaram com toda aquela perseguição com a Xuxa, enfim, até ela tomar a decisão verdadeiramente de ir para a própria Rede Record de televisão. E aí ela foi e eles começaram, e ela foi e começou com aqueles ataques idiotas. Agora, eu acho assim, o jornalismo no Brasil, principalmente quando a Rede Globo pega essas cisminhas idiotas, é tão chulo, é tão idiota, porque principalmente no carnaval, que é uma festa aberta, que não tem como você controlar, entra como editorial essas histórias, né? E mostra o profissionalismo. Fala assim, olha, a Xuxa que está aqui, que ficou tanto tempo conosco, enfim, a eterna Xuxa e tal. Que bobagem, sabe? Mostrar, ou então só passar e não querer boicotar, sabe? Boicotar, mostra o antiprofissionalismo. Agora a Rede Globo tá ficando feia essas histórias. Porque não é a primeira vez que vocês fazem isso com as pessoas, sabe? Com os artistas. Teve uma época que eles mostravam a Sabrina, quer dizer, eu nem vi esse ano, mas esse ano parece que ela foi mostrada. Foi mostrada, né? Bem mais do que as outras. Então, bem mais do que as outras, porque ela é a rainha também do carnaval. Mas antes nem a Sabrina, que sempre brilhou, eles mostravam, porque era de outra emissora, entendeu? É horrível isso. É uma idiotice, porque... É uma monopolização, querem fazer uma globalização fundamentalizada em absolutamente nada. Porque assim, principalmente no carnaval que você não tem controle. Exatamente. Né? Como que você vai controlar o carnaval? 3.400 componentes, 5.000 componentes às vezes que vem numa escola de samba. Não tem como você fazer isso. E infelizmente eles querem fazer com que... E eles manipulam de todas as formas, às vezes como eles querem, como eles não querem. Agora isso está ficando feio, porque as redes sociais vêm com tudo e vêm detonando. Sim, o pessoal vezes... percebe e agora tem onde falar, né? Sim. Tem onde reclamar. E às vezes tem gente que às vezes tem muita... Óbvio, né? Tem gente que eu querer ser pretencioso demais, dizer que tem muita gente que às vezes tem mais força que a Rede Globo. Não, é impossível. Mas tem muita gente que tem muita voz na rede social. Pelo menos desmascara, né? Desmascara, sabe? E fica feio, sabe? Fica feio. E vamos deixar claro uma coisa. O Dr. Roberto Marinho, ele era fã número 1 da Xuxa. Sim. Ele gostava muito da Xuxa. Então, talvez a memória que vocês têm, o busto do Dr. Roberto Marinho, pelo menos respeitem, sabe? Ele gostava muito da Xuxa. Eu acho que a Xuxa foi uma menina que fez uma trajetória bacana. E eu acho que vocês devem levar isso, pelo menos, em consideração. Exatamente. Tem que levar em consideração os 29 anos, Sim. né? Não os meses em que ficou fora, mas o tempo em que ficou lá dentro e rendeu muito sucesso aí para a emissora. Bom, fechando aí a nossa roda nesse assunto, só acrescentar ainda em relação ao Vitor, que foi também a namorada da Xuxa, embora nunca assumiram totalmente, mas todo mundo sabia, a Xuxa deu apoio para ele, disse que se precisar de uma força, ela tá aí. E a Laura, né, a Laura, eu mudo o nome, a Laura Miller, que é a sexóloga do Altas Horas, do programa do Serginho Groisman, foi namorada do Vitor também, esse assumidíssimo. Eu lembro até o dia que ele foi cantar lá no Altas Horas com o Léo e ele cantou uma música que ele tinha feito para ela. Foi ele que falou do namoro no ar, né? Ela ficou extremamente sem graça. Ele falou, mas é uma música que fez parte da nossa história. Eu não me lembro o nome da música, mas ele disse que foi totalmente inspirada na Laura. E aí ela estava no sambódromo com o namorado dela novo, agora essa coisa toda, e claro que a imprensa foi para cima querendo saber o lado da Laura Miller dessa história. E ela disse que é um problema íntimo, é um problema dos dois e que eles é que se resolvam. Quer dizer, ela falou em dar força nenhuma, ou falou bem dele, ou citou alguma coisa que eles tivessem vivido, tipo assim, imagina, olha, a gente nunca teve esse tipo de problema, não senti que ele fosse assim, nunca, em momento algum, não acredito, ela não se comprometeu, ela lavou as mãos, é o assunto dos dois, eles que se resolvam, e pronto, não sobra pra ela, né? Nós abrimos o programa, você abriu o programa falando justamente sobre dois casos, né? Léo e Xuxa, e rolou uma época também que os dois parece que tiveram um aferzinho lá, uma vez, o Vitor...
o Vitor e a Xuxa. Sim, é o que a gente falou. Eles tiveram, né, parece que alguma coisinha Sim, os dois. Nunca foi totalmente assumido, mas que existiu, existiu. Que eles estaram juntos. Sim, agora, a Laura... Ela ia pro show, sentava na primeira fileira, né? Uma coisa assim. Então, mas o que muito me chama a atenção, principalmente nesse caso do Vitor, Sônia, é a questão dele nunca ter tido um comportamento que venha a reforçar esse tipo de situação. Desculpa, fala. É claro, né, que eu acho que o ser humano é feito de rompantes e você nunca sabe, ele é inesperado. Mas enfim, né, sei lá. Tem muita gente que eu fiquei sabendo, você fica sabendo através dos colegas, atrás da bailarina do Faustão, que foi a última mulher dele, antes também da Poliana. Né? Porque o casamento dos dois só durou 6 meses e ninguém nunca soube o porquê. Porque era uma história linda, super apaixonado, casou, só durou 6 meses. Então o pessoal está atrás do depoimento dela, que ela desse uma referência do Vitor como marido, mas até agora ela não falou absolutamente nada e eu acho que ela tá certa, né? Pra que se meter nessa história? A história dos dois já foi vivida, já foi fechada, ponto final, fica na sua. Porque pra fazer o que a Poliana fez, faz, dá a parte, depois volta atrás, depois vem o laudo, depois não quer que divulga, ou seja, o estrago ela fez de qualquer maneira e assim, talvez precisasse ser feito mesmo, porque se tudo indica que a agressão existiu, ela estava certíssima de denunciar, né? Ela não ia ficar calada só porque ele é famoso, porque ele é cantor, porque isso, porque aquilo. Não, vai lá e tem que falar, realmente. Mas aí é uma briga que se compra e se vai até o fim, né? E pelo jeito, a família toda fez uma operação abafa o caso e aí ficou muito feio. Porque não abafou coisa nenhuma, né? Não abafou coisa nenhuma, na verdade. Eu tenho absoluta certeza, talvez, talvez não, que deve ter entrado uma grana ferrada nessa história. Assim, grana, você acha? Pra Poliana, talvez, eu acho. Você acha? Porque, sei lá, ela tá num momento de gravidez, separação, de repente ela se viu numa situação, agora é tudo ou nada. Tô perdendo meu marido, olha só o que eu fiz, eu fui lá, denunciei, vou levar a história pra frente. E agora? Não, Poliana, vem cá, vamos acertar essa história. Não vai... Como ele disse, seria uma coisa acertada entre eles de verdade, só que não contavam com o laudo no meio do caminho, né? Que fica aí na incógnita e levanta ainda mais suspeitas. A fala da Laura pro casal vai um recado direto pra Poliana. Quando ela fala com a revista Veja, falando assim, ó, perguntaram, você sabe o que aconteceu com o Vitor? Ela falou assim, olha, eu soube do que aconteceu, mas é difícil opinar sobre isso, já que tive uma relação com um dos envolvidos no caso. Só posso dizer, aí é que vai o recado, que não existe regra para esse tipo de situação de agressão contra a mulher. Ela, Poliana, é quem decide o que é melhor para ela. Isso é muito íntimo e pessoal. Ou seja, vai algo aí embutido falando assim, olha, Poliana, você resolve o que você faz na sua vida. Só que a questão da agressão é algo muito grave. Exatamente. Entendeu? Né? Ela deu uma declaração a mais. A gente tem que deixar claro que a agressão não é só para a mulher. A agressão em qualquer um dos casos. Tanto para a mulher quanto para a mulher para o homem. Mas, né? Sim, claro, com certeza. Se a mulher, que a mulher, às vezes, ela se vê numa situação dela, por ela ser o sexo frágil, se ela não pode, ela tira alguma coisa. A gente sabe dessas histórias. Mas a gente sabe que né? o Brasil é campeão de violência doméstica no sentido de homens agredindo e até matando as mulheres. É por isso que parece que a lei é só para a mulher. Não é, né? É violência doméstica, é da mulher para o homem, do homem para a mulher. Como o homem é quem tem mais força física, como existe uma tradição cultural, existia pelo menos até os anos 60, 70, que marido podia bater na mulher e você via isso muito em cidades do interior. Eu via meu avô bater na minha avó, entendeu? Me parecia uma coisa muito natural e ela aceitava, o que era um absurdo, mas existia. Então se caracterizou assim, parece que a lei é só defendendo a mulher. Não, a mulher é a maior vítima, sim. Foi criada pela questão feminina, mas ela vale para os dois lados, porque a gente sabe que tem homens que são vítimas de agressão e tem que denunciar da mesma maneira, viu? Mas é isso, vamos fechar. Do outro lado, essa questão
do homem apanhar da mulher é outra questão cultural. E eu vou aparecer lá falando que eu apanhei da minha mulher? Sim. Nossa, vamos falar que eu sou um covarde. Entendeu? Então tem isso na... Falar que eu sou bicha, que eu sou dendeca, que apanhei da minha mulher, que os caras vão cobrar porque você não quer a cara dela. Não, é capaz de chegar lá na delegacia, o delegado falar assim, vai lá e enche a cara da tua mulher de exatamente, por que você não deu uma Você não reagiu, companheiro? Ô, meu amigo, você não reagiu, enche a cara dela de tapa. Então, assim, imagina a posição do homem também. Mas não, tem que ir lá e denunciar, independente. Agressão vamos é agressão. Vamos começar a mudar a cabeça aí, a pensar direito nessas histórias. Mas vamos mudar de assunto. Tem só um recadinho que tá todo mundo falando. Aí entra BBB, mas eu vou falar rapidinho também, porque haja, né? haja. Que é o seguinte, que o pai da Emily defendeu a filha na história do edredom, porque, nossa, tá demais até, né? Ali não sei até quando é que eles vão esticar essa história. Mas que o pai falou assim, quem nunca transou embaixo do edredom? Gente, vocês queriam que o pai da Emily falasse o quê? Não, a minha filha realmente está se expondo, não, a minha filha está com um comportamento vulgar, não, o Marcos, e não é só ela, ele também, né? Porque um doutor em cirurgião plástico mostrando o traseiro aí para as câmeras, fora do lençol, dentro do lençol, falar as barbaridades que quem acompanha no pay-per-view ouviu eles falarem que tudo bem, você está fechado com seu amor, com a sua amada, com quem você quiser, entre quatro paredes, vale tudo, gente, sexo é uma delícia. Agora, para milhões de brasileiros, eu não acredito, né? Como diz o pai dela, a quem nunca. Acho que todo mundo, a maior parte das pessoas já transou debaixo do edredom, mas não para milhões de pessoas. Falou, né? Não, agora tá meio difícil. Mas não para milhões de pessoas como plateia. Eu acho difícil alguém que não queira. Muito voyeurismo, né? Muita coisa, é muita plateia. Muito público, é muita plateia. Então não dá. Agora, que o pai não ia contra a filha, olha, juro pra vocês, eu não acredito que ele tenha se sentido confortável com essa situação. Mas ele é pai, gente, ele não vai jogar pedra no caminho da menina. Não. Se de repente, do jeito que esse mundo é louco, que esse país é de ponta cabeça, ela pega e ganha o prêmio. Né? O que eu duvido, eu acho que ela vai embora logo também. Mas ele não vai prejudicá-la de jeito nenhum e pronto. Ele não deve ter se sentido confortável, tá segurando a onda. O pessoal pergunta, ele vai defender mesmo, ele tá certo, não quer dizer que ele esteja batendo palminha pra Emily. Sinto muito, mas disso vocês não vão me convencer, tá certo? De maneira nem alguma. Nem a você. Não, ele não vai tirar 1,5 milhão da mão da filha. Da mão da filha, não, gente, pelo amor, votem pra minha filha sair, porque ela tá demais. Ela tá mais transando ao vivo. Ela vai sair de lá, não vai ganhar um prêmio, vai ganhar um contrato com uma produtora pornô. Exatamente. É tanta baixaria que o negócio fica... Bom, gente, olha, daqui a pouquinho parece a gente... Parece o Zeppelin, né? Mas olha, daqui a pouquinho a gente fala, vocês lembram que eu falei que o Rodrigo Hilber, lembra, uns tempos atrás, ia fazer uma grande surpresa para Fernanda Lima no Amor e Sexo. Vocês viram o que aconteceu ontem? Ele de drag queen, mas já a gente fala disso. Que surpresa, né?